Gazini, 12 de maio de 2026. Eu não quero me estender nesse vídeo porque eu quero retomá-lo depois. Eu vou falar sobre o Historieta, que é uma coleção de fanzines criadas na década de 90, se eu não me engano, mas eu vou ter certeza daqui a pouco. Eu estou pegando dados rápidos aqui. Pelo Oscar Kern, que era do Rio Grande do Sul, né? Então ele fez uma série de fanzines assinados, sob assinatura também, depois. Digamos que é quase um prozine, né? Que o prozine seria aquele fanzine feito por pessoas que trabalham numa área profissional atinente que, em paralelo, fazem suas publicações paralelas. Não é bem o caso do Historieta, mas em determinado momento passou a ser, porque o Oscar Kern conseguiu, com a Pressa Editora, na década de 90, final de 86, final da década de 80, o Historieta Revista, que foi distribuído em banca. Então ele conseguiu. Então esse seria o profissional, né? E esse seria o prozine. Mas eu não quero me deter aqui porque realmente é um vídeo que vai tomar mais tempo, que vai me demandar mais estudos. E eu quero só adiantar aqui para vocês que nessa revista aqui, como desenhar passo a passo, que é da editora... É da Press também. Não é da Press. É da Ópera Gráfica, né? Da Ópera Gráfica, que é outra editora, que tem a ver com a Scala Editora, que na década de 90 fez bastante sucesso, nos anos 2000 também. E aí tem uma matéria aqui, eu não tenho a data exata dessa revista na minha mão aqui. Eles não puseram realmente. Procurei e não achei. Mas o diretor é o mesmo diretor, o editor, né? É o mesmo da Criativo, só que é o Carlos Mann, só que na época era da Scala, dessa editora aqui, Scala, e também da Ópera Gráfica, que é uma outra, é um outro nome fantasia dela, se eu não me engano. E aí tem uma matéria aqui de fanzines, sobre fanzines, escrita pelo Edgar de Guimarães, que foi o criador, que é o criador do QI, o quadrinho independente, né? E aí aqui ele discorre sobre Historieta e outros fanzines e faz também uma crítica sobre o termo prozine, que é um termo paradoxal que não se coaduna com o objetivo do fanzine, que é justamente não ser profissional, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ele coloca aqui até umas imagens de fanzines e ele fala do Historieta. Ele diz assim: há muito tempo diversos editores de fanzines têm tentado modificar suas edições em revistas profissionais. Um dos que mais avançou foi Oscar Kern, que é o editor do Historieta. Editou uma primeira edição do fanzine Historieta como revista em quadrinhos. Nessa fase começou com uma tiragem de 5.000 exemplares, numa tentativa de encontrar colecionadores interessados no Brasil. Logo reduziu a tiragem para 1.500 exemplares e a manteve até o número 8. E aí depois ele mudou também o formato, se eu não me engano. A venda toda foi bem inferior. Ele vai colocando aqui os contrapontos e depois outros autores que fazem algo parecido. Alvimar Pires dos Anjos, de Campinas, que criou a Factus. O Emir Ribeiro com a Velta. Então ele vai colocando vários aqui. É um texto muito bem feito, muito bem escrito. O Edgar Guimarães é um pesquisador também, né? Aqui tem as 2 páginas sobre. Mas eu quero me deter, então, resumidamente, aos Historieta. Quando eu estive no Rio Grande do Sul, há uns 30 anos, mais ou menos, 20, pouco mais, 20 e poucos anos atrás, né? Eu conheci o Oscar Kern. Ele foi falecer depois, eu não lembro agora a data exata, e, sim, no começo dos anos, final de 90 para 2000 isso. Por quê? 2000 e pouco. Porque haveria a criação da Fanzinoteca de São Vicente. Ele soube disso. E aí, na época, ele me cedeu de presente 2 exemplares de cada um desses 8 que estão na minha mão aqui, do Historieta. São 2, 4, 6, 9 volumes, 9 números, do 1 ao 8, se não me engano, e depois, aqui na minha mão tem muitos, eu preciso tirar fora. Depois alguns números mais avançados aqui
Aqui tem o número... Não consigo visualizar aqui, eu tenho que abrir ele, mas vamos lá. Aqui, número 2, número 1. Número 1 tem a capa do Canini, Renato Canini, que desenhou o Zé Carioca durante um bom tempo. Historieta número 7, 3, o 4, o 5, o 6, esse deve ser o 8, dentro eu consegui visualizar aqui. Ah, ele me deu 10 volumes, 10 exemplares, porque depois vieram outros. Esse aqui é o 17. Eu falei que mudou o formato, mas o formato continua, eu não sei qual a numeração que mudou depois. E o número 19. São fanzines recheados de histórias em quadrinhos, de autores brasileiros, alguns desconhecidos do grande público, outros se tornaram famosos. O Deodato Filho, por exemplo, que chegou a desenhar a Mulher Maravilha, aqui num traço mais antigo dele, né? E também Velta do Emir Ribeiro, e algumas matérias sobre quadrinhos e sobre fanzines, fotos também históricas, né? Então, assim, matérias variadas. São fanzines fantásticos. Para quem assinava na época e comprava e ganhava, ou comprava, né? Supria uma lacuna gigantesca no Brasil de não haver revistas sobre quadrinhos, sobre fanzines. De vez em quando aparecia uma ou outra em banca, sim, mas era mais raro. E reportagens jornalísticas passaram a aparecer no final da década de 80. O Franco de Rosa colocava uma na Folha da Tarde, se eu não me engano, Folha da Tarde todas as sextas-feiras. Eu cheguei a fazer uma hemeroteca com vários deles, mas uma boa parte eu perdi porque os cupins comeram. Mas enfim, é um trabalho fantástico do Oscar Kern. Tem até entrevista com fanzineiros, com quadrinistas. É um trabalho fenomenal, essencial para se discutir, para se conhecer e reconhecer um pouco da história das histórias em quadrinhos do Brasil, principalmente naquelas décadas de 80, 90, um pouco do 2000 também, e também do fanzinato, porque ali ele estava em confluência com vários quadrinistas que atuavam no fanzinato também, leitores, etc. Então, é um trabalho que merece um estudo acadêmico. Pode até ser um mestrado, um doutorado, um TCC, mas eu pretendo diluir em vídeos. Eu já falei do Historieta aqui em algum gazine anterior, mas eu fui retomar essa coleção agora. E aí eu não acabei uma explicação. Ele me cedeu de presente isso que vocês viram, esses 10 volumes para mim, e uma cópia, mais uma coleção com os mesmos números para ceder à Fanzinoteca de São Vicente. E eu cedi. Eu cedi à Fanzinoteca, que é uma natimorta, né? Infelizmente. O Fábio Tatsubo, que estava à frente da Fanzinoteca, ele fez tudo o que foi possível, fez os catálogos, nos convidou, falamos sobre ela, fez um catálogo primeiro, depois fez o catálogo segundo. As prefeituras prometeram e nunca cumpriram, e ele cansou. E, enfim, agora ele reside em Santos, trabalha com outras questões da cultura e tal, mas ele foi um acalentador desse sonho de ter uma fanzinoteca, que seria a primeira fanzinoteca do Brasil, né, física. Não havia fanzinoteca física no Brasil, talvez a do Rio Grande, do Lote Sul, mas aí a gente precisaria rever as datas, eu não tenho certeza agora. Mas acabou não acontecendo, e o pior, muito da coleção de fanzines que eu cedi para ele e outros cederam também para ficar na fanzinoteca, e essa do Oscar Kern que eu dei para o Fábio Tatsubo para fazer parte da coleção, depois, antes mesmo de finalizar essa problemática toda da fanzinoteca acabar não existindo, ele veio a mim dizer que muitos fanzines acabaram sendo surrupiados, e a coleção do Oscar Kern também, infelizmente.
Ela junto com as outras deve ter ficado junto com a Gibiteca na época, né? E para ter uma ala depois que seria a Fanzinoteca, e não aconteceu. Mas enfim, isso é uma outra história. Pelo menos ficou uma coleção comigo, e essa importância inacreditavelmente muito desconhecida ainda do quadrinho brasileiro, né? Precisa ser retomada. É isso que eu estou fazendo agora. Então esse primeiro Gazine, porque é uma coleção que merece, acho que cada volume um Gazine sobre ela. Eu ia fazer uma geral, mas eu não vou dar conta, porque tem muitos detalhes em cada volume que são essenciais, inéditos, desconhecidos, né? O professor Valdomiro Vergueiro, o meu ex-orientador de doutorado e meu amigo, ele vai gostar muito, talvez. Ele vai gostar porque quando tem entrevista, ele se interessa ainda mais para saber sobre como os autores, como que eles respondiam na época, o que acontecia naqueles períodos, e alguns dos números que eu tenho aqui tem entrevistas também. Mas enfim, fica aqui esse preâmbulo, né? Esse prólogo de futuros Gazines sobre o Historieta do Oscar Kern. Esses 10 números que eu tenho aqui, fantásticos. Um grande abraço, até o próximo Gazine. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.